Graça e paz, meus irmãos. Vamos hoje meditar na palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 5. Quando ali o Senhor ele está preparando o seu povo, preparando o coração do seu povo para entrar na terra prometida e que eles tenham uma atitude correta diante dos atos do Senhor para com o povo, para que o povo reconheça, adore o Senhor e glorifique o seu santo nome. Vamos ler o texto, Deuteronômio 9, verso 1 e verso 2, nos diz: Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem, de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Deus prepara o coração do povo, em primeiro lugar, no verso 1 e verso 2, falando sobre as dificuldades que eles encontrariam. Essas dificuldades, elas falam profundamente ao coração do povo, porque esses termos são os termos que aparecem ali em Números capítulo 13, quando 40 anos antes, o povo foi enviado para espiar a terra, ali os 12 espias, e 10 espias voltaram com esses termos, falando de cidades grandes, falando especialmente dessa última expressão, os filhos de Anak, que eram homens altos e fortes. Essa frase que é dita, quem poderá resistir aos filhos de Anak, é uma frase que tem raízes lá em Números capítulo 13, na reação daqueles espias incrédulos, quando eles olham a dificuldade, cidades fortificadas, eles olham todo o problema que eles têm adiante para entrar na terra e eles recuam, e por isso eles são punidos, porque eles não confiam no Senhor, eles não prosseguem naquilo que o Senhor havia determinado. O Senhor, quando está prestes a abençoar o povo e conduzir o povo para a terra, a primeira coisa que o Senhor está dizendo aqui é que de fato o problema existe. Não adianta eles negarem essa realidade de que aqueles homens são fortes, de que as cidades são fortificadas, porque o Senhor quer estabelecer muito claro na mente deles é que eles não podem conquistar a terra pelas próprias forças. E na realidade há dois erros na vida de Israel, em Números capítulo 13 e capítulo 14, é que se há o elemento da covardia no capítulo 13, em que eles não confiam no Senhor, no poder do Senhor, e eles não querem ir para a guerra. Em Números capítulo 14, depois que Deus anunciou o juízo, de que eles seriam punidos, de que Deus iria visitar eles com juízo, que eles não entrariam na terra, no final do capítulo 14 diz que eles tentaram, pelas suas próprias forças, entrar na terra, e eles foram derrotados. Eles deveriam entender o problema que estava diante deles e que eles não poderiam superar esse problema pelas próprias forças. Eles não poderiam nem caminhar para a covardia e nem caminhar para a autossuficiência, porque eles tinham que entender que eles dependiam do Senhor. E aí o verso 3, ele nos ensina a verdade de que é somente o Senhor que pode nos fazer superar os problemas que nós enfrentamos e que o povo de Israel enfrentava naqueles dias. O verso 3 diz: Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês, ele é fogo que consome, ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. O Senhor deixa muito claro de que eles serão vitoriosos nessa batalha contra esses homens fortes, de cidades fortificadas, mas é porque o Senhor iria adiante deles como fogo que consome. O Senhor seria aquele que causaria a vitória. A glória e o mérito é do Senhor diante dessa batalha e eles deveriam entender essa verdade para não chegarem depois da vitória e terem um coração ensoberbecido, entendendo que foi por causa da força deles, a habilidade deles que eles tinham conquistado aquela batalha. O Senhor estava preparando o coração deles para eles serem humildes diante do Senhor, para eles reconhecerem a glória do Senhor, o mérito do Senhor, de que sem o Senhor eles não eram nada. O Senhor estava preparando o coração deles para adorarem corretamente o Senhor. E aí, em seguida, o Senhor começa a tratar mais detalhadamente sobre
alguns erros que poderiam surgir na mente deles, além desse entendimento de que o poder vem do Senhor, eles poderiam cair em outros erros, além de entenderem essa verdade de que o poder vem do Senhor. Eles poderiam começar a argumentar por que o Senhor ele derramou poder contra os inimigos do Senhor, qual foi o motivo, o que moveu o Senhor a derramar esse poder contra os inimigos. Alguns poderiam imaginar e afirmar que é porque eles eram bons, é porque as boas obras deles fez com que o Senhor fosse aos inimigos e destruísse os inimigos, ou qualquer outro motivo que estava contrário àquilo que é a verdade estabelecida pelo Senhor. Por isso, o verso 4 e o verso 5 trabalha sobre as causas. O que é que eles deveriam entender? O verso 4 diz: quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. O primeiro conceito que deve ser tirado da mente deles é que não é por causa do mérito, não é por causa da bondade, não é por qualquer coisa que eles tivessem feito que moveu o Senhor a fazer isso, não é pela justiça deles, pelo mérito deles. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Um outro conceito que eles deveriam entender é como Deus é justo. Eles também não deveriam imaginar que Deus deu a terra para eles e fez injustiça com aqueles povos daquelas nações. Na realidade, Deus ele estava punindo, ao mesmo tempo que estava abençoando o povo de Israel, Deus estava punindo aquelas nações, porque elas tinham práticas imorais e Deus estava visitando elas com justiça, com juízo. Eles deveriam entender isso. Novamente, o verso 5 retoma os mesmos conceitos do verso 4, mas amplia um pouco. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Repete o mesmo conceito do início do verso 4, mas aprofunda, como que dizendo, não é por causa nem das boas obras de vocês, nem pelas boas intenções do coração de vocês, de como vocês estavam pensando, imaginando ou querendo. Não é pelo coração de vocês que vocês estão entrando na terra, não é por esse tipo de justiça, mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas. Novamente, é porque Deus é um Deus de justiça, é um Deus que está punindo os inimigos. Por fim, ele acrescenta um terceiro motivo, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E aí o Senhor relembra a palavra do juramento. E aqui nós temos tanto o conceito da soberania de Deus, que é aquele que decreta todas as coisas, aquele que determinou abençoar Israel, e também o conceito da graça. Deus decidiu graciosamente abençoar o povo de Israel, e por isso agora ele vai cumprir a sua promessa. O seu decreto soberano ele vai cumprir, abençoando a nação de Israel, a promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. O que, meus irmãos, nós podemos concluir dessa narrativa é que com o entendimento dessas verdades, com o povo tendo o coração preparado, eles poderiam, de fato, adorar o Senhor, entendendo a grandeza da salvação. A invasão à terra de Canaã, ela ilustra a obra de salvação, e do mesmo modo como Israel não tinha condições, pelas suas próprias forças, de entrar na terra, o ser humano ele não tem condições de conquistar a salvação. Ele, assim como Israel olhava para gigantes e não tinha força, senão o poder do Senhor para derrotar, para ir à frente, para ser fogo que consome, assim no ser humano, cada um de nós não pode, pelas nossas próprias forças, pela bondade do nosso coração, nós irmos até o Senhor e sermos salvos pelas nossas próprias obras. O Senhor, ele nos salvou, ele nos trouxe vida eterna, não foi pelo nosso coração, não foi pelas nossas obras. O Senhor visita com juízo aqueles que não são visitados com salvação, aqueles que não são eleitos, o Senhor os visita pela sua justiça, porque Deus é um Deus justo. Desse modo nós entendemos e conhecemos mais do Senhor, conhecemos da sua soberania, quando Ele escolhe
Da sua justiça é quando Ele pune, e da sua graça quando Ele decide abençoar pelo seu poder aqueles que são chamados pelo seu nome. Esses atributos de Deus estão todos nesse Deus santo, nesse Deus único. De tal modo o Senhor é puro, de tal modo nós conhecemos Ele e devemos adorar pela sua santidade e pela sua grandeza. Sermos gratos em nossos corações porque o Senhor, pela sua força e pelo seu poder, nos salvou, para compreendermos essas verdades e reconhecermos a glória do seu santo nome. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, nos fazendo, ó Deus, meditar nessas verdades e que nessas verdades, ó Deus, reconheçamos a tua glória e a tua grandeza sobre nossas vidas e sobre nossa salvação. Ser exaltado, ó Deus, em nossas mentes e nossos corações e em nossa vida. Isso que nós te oramos e nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.